Alô meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Preparei aqui toda a nossa parafernália aqui para nós fazer um probiótico. Esse probiótico eu copiei do canal do Salada, todo mundo que cria peixe aí conhece. Como ele mesmo fala, aí pode copiar que não dá nada. Então no vídeo de hoje eu vou passar para vocês aí a receita, a forma de fazer esse probiótico, divulgado inicialmente lá pelo canal do Salada. Qual a diferença? Ele fez 10 litros, eu vou fazer 5, o que para mim aqui já é muito, inclusive. Um outro detalhe, uma outra dúvida que pode surgir aí, pessoal, vocês vão ver algum ingrediente aqui que eu vou passar para vocês e de repente surgir a dúvida, eu posso substituir esse ingrediente por outro? Até pode, pessoal, algum que tenha a mesma função, a mesma finalidade, mas para mim não desvirtuar a receita que eu vi lá, eu não vou falar sobre isso hoje. Hoje a gente vai passar a receita o mais transparente e o mais exata possível, baseado na receita dele. Pelo que eu lembro, ele comentou que veio da Índia, se eu não me engano, foi alguém da Índia que passou essa receita para ele, e ele procurou passar na íntegra, assim, o mais exata possível, da forma que ele recebeu. Então é isso que eu vou tentar fazer também hoje. Então, primeira coisa, o que é um probiótico? Probiótico nada mais é do que um produto ou uma substância que contém organismos vivos e organismos benéficos, organismos do bem. Basicamente são bactérias e fungos. Qual que é a função, assim, de uma forma bem geral, do probiótico? Facilitar a digestão, melhorar a absorção de nutrientes e aumentar a imunidade. De uma forma bem geral, um probiótico serve a isso. Especificamente para os peixes, essa receita aqui, segundo ele, aumenta o apetite do peixe, diminui o tempo de crescimento e diminui a quantidade de ração fornecida. Aí você pode estar pensando, poxa, mas está meio incompatível. Como que aumenta o apetite e diminui a ração? É justamente por essa característica do probiótico de melhorar a absorção dos nutrientes. Como os nutrientes são melhores absorvidos, o peixe precisa de menos para crescer mais. Essa é a ideia. Como eu falei, ele fez uma receita lá para 10 litros, eu vou fazer para 5. Então eu vou passar para vocês aqui as medidas, que é metade do que ele disse. Justamente por isso, eu estou fazendo metade da quantidade. A gente vai precisar, basicamente, de um liquidificador, um balde para fazer a mistura, uma balança para pesar e um copo medidor. Eu acredito até, isso já é a minha opinião, que liquidificador até nem precisaria, a gente poderia misturar no próprio balde aqui sem precisar bater, mas como eu falei, hoje eu vou passar exatamente como eu vi lá. Basicamente, a receita desse probiótico se resume a misturar todos esses ingredientes, não tem uma ordem, inclusive, eu posso misturar em qualquer ordem. E 2 desses ingredientes são os micro-organismos que a gente vai introduzir. Então vamos lá, o que a gente vai precisar para fazer 5 litros de água? Os 5 litros de água está aqui. O detalhe da água é que você não pode pegar ela da torneira e já usar, porque ela vai ter cloro e vai matar alguns desses micro-organismos. Então o ideal é você tirar a água da torneira e deixar de um dia para o outro. Ou se você quiser usar no mesmo dia, você pode aerar essa água, ligar uma bombinha, pelo menos umas 2 horas, aí já vai eliminar e evaporar o cloro. Então 5 litros de água, 100 gramas de farelo de arroz, 80 ml de leite fermentado, que contém lactobacilos vivos. Esse lactobacilos é o primeiro dos micro-organismos que a gente vai introduzir. 75 ml de água de coco seco, já está aqui no PET. É esse coco aqui. 1 grama de fermento biológico. Esse sachêzinho tem 10 gramas, então dá para fazer 10 vezes. 1 tampinha e meia de melaço. O que é melaço? Melaço nada mais é que o caldo da cana concentrado. A forma caseira de se obter esse melaço é fervendo o caldo da cana até ele reduzir o volume e engrossar, ficar um caldo bem grosso. Esse é o melaço. Na ausência do melaço, 500 gramas de açúcar mascavo. Então, ou 1
ou outro, ou o melaço ou o açúcar mascavo. Essa substituição aqui já foi falado lá por ele. É a alternativa que a gente tem. Então eu vou fazer a mistura aqui dos ingredientes. Fermento, açúcar, farelo de arroz. Eu vou bater com um pouco de água no liquidificador e vou misturando aqui no balde. Então a gente vai batendo os ingredientes aí no liquidificador, misturando os líquidos. Coloquei aqui no liquidificador em torno de 1,2 litro de água. Vou bater primeiramente o farelo de arroz com o fermento biológico. Como eu falei, a ordem não importa. O que você precisa fazer é misturar todos esses ingredientes. Colocado aqui os ingredientes. Coloquei mais uma quantidade aqui de água. A água de coco. Já tinha um pouco de farelo de arroz que tinha ficado aqui e o açúcar. Agora eu vou bater essa parte. Vou acrescentar agora aqui o restante da água para fechar os 5 litros. E o leite fermentado, com lactobacilos, eu acabei não batendo no liquidificador. Eu vou colocar ele aqui e misturar, não vou bater. É uma diferença que eu estou fazendo aí com relação a ele. Eu não sei se isso alteraria alguma coisa ou não. Lembrando que o segundo micro-organismo que a gente está inserindo aqui, além dos lactobacilos, é a levedura do fermento. Misturando aqui o restante da água. Se você observou os ingredientes aí e conhece o bokashi, você pode ter pensado que são similares, que tem muitos ingredientes que a gente colocou nesse probiótico que se usa no bokashi. E realmente é isso mesmo, o bokashi ele é um adubo também feito à base aí de micro-organismos eficientes. Se você pensou também que esse probiótico, além de auxiliar os peixes na questão da digestão, no melhor aproveitamento da ração, como a gente falou, vai ser um adubo também para nossas plantas no sistema de aquaponia, você também está certo. Então ele tem uma dupla função aí na aquaponia, vai auxiliar tanto nos peixes como nas plantas. Misturado aqui todos os ingredientes, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse resultado aqui em várias garrafas PET. Com o cuidado de não enchê-las, porque esse produto vai fermentar. Uma vez ao dia, ao menos, a gente tem que abrir essa tampa para soltar o excesso de gás que vai produzir. E esse ato de abrir a garrafa para soltar o gás vai fazer esse produto que já está em fermentação borbulhar. Da mesma forma como quando a gente sacoalha, por exemplo, uma cerveja e vai abrir, ela transborda e vaza, é o mesmo processo, o mesmo procedimento. Então a gente vai preencher com esse produto em torno da metade da garrafa PET. Vamos iniciar então o enchimento aqui da PET com o auxílio de um funil. Vou fazer isso nas outras garrafas também. Terminei de fazer a distribuição aqui do nosso probiótico nos PETs. Agora a gente vai guardar um prazo aí de 7 a 10 dias para ele ficar pronto. Ele não tem um prazo de validade após essa data. Enquanto tiver carboidrato aí, açúcares, as leveduras, os lactobacilos vão continuar se reproduzindo. E a gente, nesse período aí, a gente vai abrir, conforme a garrafa for estufar com o gás, a gente vai abrindo para soltar o excesso. Quando eu fizer isso, eu mostro para vocês. E a forma de utilização, ainda nesse vídeo, no final do vídeo, a gente fala assim que ele estiver pronto. Hoje é o terceiro dia desde que preparamos o nosso probiótico.
Ontem foi o segundo dia, eu não abri, mas eu vim aqui e observei que já estava formando gases. Observe essa última embalagem aqui da parte anterior do vídeo, ela é quadrada. Está meio arredondada já. Estão todas as embalagens aqui bem duras já, com bastante gás dentro. Então a gente vai abrir agora a tampinha com cuidado, para que o líquido não efervesça e escape da garrafa. Vamos fazer com cuidado, apenas para soltar o gás que está dentro e fechar novamente. Vamos fazer isso durante os 7 ou 10 dias aí, enquanto o composto estiver fermentando. Estou fazendo a abertura aqui. Essas 3 eu já fiz, faltam as outras 3. E para que não efervesça muito, aqui dá para ver que ele subiu um pouquinho, eu vou abrindo a tampa aos poucos, até soltar o gás. Assim que solta e para de fazer aquele barulhinho do gás saindo, eu dou uma agitada, fecho novamente, né, e dou uma agitada na garrafa, para misturar um pouquinho de partículas sólidas que ficou no fundo. Ele já cria novamente um gás, já fica dura a garrafa de novo. Aí eu abro mais uma vez com calma para soltar e aí fecho. Assim escapa todo o gás e pelo menos nesse terceiro dia não tem subido o nível tanto a ponto de derramar. Se passaram aí mais de 10 dias, os primeiros 7, 8 dias efervesceu bastante no abrir para soltar o gás. Então a gente tinha que abrir com cuidado aí para que ele não transbordasse. A partir aí do 8º dia ele começou a diminuir a fermentação. Hoje eu acabei não marcando aqui o dia que eu comecei, mas eu acredito que deve estar fechando uns 12 ou 13 dias, talvez até mais. Ainda tem uma produção de gás, mas já bem pequena, em algumas garrafas, em outras não. Aqui eu sacudi uma delas, ele fica com essa tonalidade aqui, ó. Tem um pozinho que ainda fica acumulado no fundo, dessa forma aqui, ó. Esse aqui não foi sacoalhado, tá com um pouco de gás ainda. Já está pronto. Vai fermentar aí a cada vez menos até ele parar totalmente. Então a gente já vai utilizar na dose aí recomendada. No abrir aqui eu sinto um cheiro, não diria forte, um cheiro assim razoável de fermento, de fermentação. Acredito que seja normal aí pelo processo de fermentação que acontece. Probiótico então pronto. Qual é a forma de utilização? Baseada aí nas informações passadas pelo Salada, que foi quem divulgou essa receita aí originalmente. 2 formas de ser utilizada, diretamente na água ou na ração. Na ração, ele utilizou 5 tampinhas de garrafa PET, iguais a essa, em 1 litro de água. E aí esse litro de água, com as 5 tampinhas do probiótico, ele misturou em 5 kg de ração. Então seria o equivalente a uma tampinha do probiótico para 1 kg de ração. Como nós aqui tratamos nossos peixes com poucas gramas de ração ao dia, num sistema pequeno como o meu aqui de aquaponia, eu, por exemplo, eu utilizo em torno de 100 gramas de ração por dia. Aliás, 100 gramas de ração a cada trato. Obviamente que em épocas quentes eles comem mais, em épocas frias menos, mas eu não uso mais do que 100 gramas assim por vez. Então fica um pouquinho complicado a gente dar uma medição mais precisa. O que pode ser feito, se você quiser utilizar dessa forma, é colocar aí umas 20 ou 30 gramas de água e colocar algumas gotas do probiótico. Como ele mesmo fala lá, essa medição não precisa ser precisa e exata, só não pode ser muito menos nem muito mais. Então aí ficaria a teu critério, se quiser utilizar aí para colocar na ração. Alguns ml aí de água, se for uma quantidade, por exemplo, aqui de 100 gramas de ração, pode colocar aí uns 20 ml de água e dissolver algumas gotas aí do probiótico. E aí trata os peixes uma vez ao dia, com o probiótico, apenas no primeiro trato pela manhã. Uma outra forma de se colocar é colocar diretamente na água. Aí você vai utilizar uma tampinha dessa aqui, de PET, para cada 1000 litros de água, ou 1 metro cúbico. Ficaria bem mais tranquilo, você mediria aí quantos litros de água tem em seu sistema e colocaria uma tampinha dessa para cada 1000 litros. Aí você pode colocar isso aqui diretamente no SAMP ou nos tanques mesmo, sem nenhum tipo de ressalva. Então essas são as 2 formas de se fazer.
Para nós que temos um sistema pequeno, sistema de aquaponia residencial em casa, é muito mais fácil colocar assim uma tampinha para cada 1000 litros d'água, diretamente na água. Ou então, caso seja aí do seu interesse, dissolva aí algumas gotas do probiótico em 20 a 30 ml de água, de acordo com a quantidade de ração que você fornece. Coloca essa ração para ser umedecida nesse líquido, deixa alguns minutinhos apenas para a ração absorver o probiótico e aí trata seus peixes aí uma vez ao dia. E a tampinha a cada 1000 litros de água, se for colocar diretamente no sistema, aí coloca uma vez por semana. Ok? Essas informações aí foram passadas originalmente por ele, eu apenas repeti aqui, como ele mesmo fala, pode copiar que não dá nada. A gente vai fazer o teste então com o probiótico, vou começar a aplicar hoje, eu ainda não apliquei. E aí mais à frente a gente volta aí com o resultado, se deu algum tipo de resultado ou não. Também eu quero passar aí, mas aí eu vou deixar para um outro vídeo, para a gente não misturar os conceitos, não misturar o que foi divulgado aí por ele com informações que eu peguei de outras fontes. Mas a gente vai falar aí mais à frente outras formas alternativas de se fazer um probiótico. Também a importância de se cuidar com os parâmetros da água, principalmente a alcalinidade, que é um fator que afeta muito a questão da eficiência do probiótico, mas isso aí é assuntos aí para outros vídeos. Agradeço muito aí por ter assistido mais esse vídeo, grande abraço e até o próximo.